Olá, meus amigos, tudo bem? Agora a gente vai falar de um processo que ocorre aí dentro da física que gera aí muitas questões de vestibular, muitas questões de prova, que são os processos de troca de calor. A gente já aprendeu duas formulazinhas relacionadas à quantidade de energia que eu preciso fornecer para um corpo. A gente aprendeu o quimacete, para quando o corpo está mudando de temperatura, e a gente aprendeu o quimel, para quando o corpo está mudando de fase. E, por exemplo, vou pegar aqui café, tá? O café está numa temperatura alta, cafezinho quente, bonito, gostoso, de 50 graus Celsius. Então, eu sei que essas moléculas do café estão agitadas, né? Daqui a pouquinho a gente vai botar uma animação para mostrar isso. E aí, a gente vai misturar com leite, né? O brasileiro adora café com leite. Então, vou pegar aqui um pouco de leite numa temperatura de 20 graus Celsius. Bom, as moléculas do café estão mais agitadas, porque estão numa temperatura maior, e as moléculas do leite estão menos agitadas, porque estão numa temperatura maior. Então, o que acontece aqui, povo de Deus? É muito fácil a gente pensar que as moléculas do café, por ter uma temperatura maior, têm mais velocidade. Concorda? Porque a temperatura mede a agitação das moléculas. Se as moléculas têm maior temperatura, tem mais velocidade. E se tem maior velocidade, tem mais energia. Já o leite é o contrário. Temperatura menor significa menor velocidade das moléculas, significa menos energia. Tá? E aí o que vai acontecer? Quando você misturar os dois, você vai ter uma troca de energia. As moléculas mais energéticas do café vão fornecer energia para as moléculas mais lentas do leite. Então, as moléculas do leite começam a ficar mais agitadas, a temperatura do leite começa a crescer, a velocidade das moléculas do leite começa a subir e a temperatura e a energia, né, dessas moléculas também começa a aumentar. Essa temperatura de 20 aqui vai começar a subir. Já do café vai acontecer tudo ao contrário, né? O café vai começar a dar energia para as moléculas do leite, começa a perder energia, as moléculas do café ficam com uma velocidade menor e a temperatura do café começa a descer. Essa temperatura aqui vai diminuir. Só que isso vai acontecer para sempre? Não. A natureza adora o equilíbrio. Então vai chegar uma hora, por exemplo, 40 graus Celsius, aonde quando a temperatura do café chegar a 40 e a temperatura do leite também chegar a 40, isso significa que tanto as moléculas do café quanto do leite têm a mesma energia. Então, eles param de trocar energia, certo? Essa temperatura é chamada temperatura de equilíbrio térmico, tá? E aí, vamos só fingir que já que o café está dando energia para o leite, então significa que a energia dele, o calor, vai ser negativo, tá? A gente usa esse negativo aqui porque o café está dando energia para o leite e vamos supor que ele deu 100 calorias. Como esse sistema aqui está isolado, então se o café deu 100, é porque o leite vai receber 100. Então quem recebe, o calor é positivo, tá? E aí, matematicamente, o que você repara? Se eu somar esses dois, ó, somar mais 100 com menos 100, quanto é que vai dar? Vai dar 0, né? Então, todo probleminha de troca de calor, um vai dar energia para o outro. O que recebe é positivo, o que doa é negativo, mas esse valor numérico vai ser sempre o mesmo. E quando você somar os dois, vai dar sempre 0. Então, em todo probleminha de troca de calor, você vai fazer isso. Q do fulano mais Q do ciclano igual a 0. Vamos ver um exemplo para ilustrar isso? Vou pegar essa questãozinha da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que ele fala assim: uma dona de casa mistura em uma garrafa térmica 100 ml de água a 25 graus Celsius com 200 ml de água a 40 graus Celsius. A temperatura final dessa mistura, logo após o equilíbrio, é em graus Celsius igual a quanto? Então, quando o povo não sabe física, o que o povo pensa? Vou pegar 25 Celsius e vou fazer uma média com 40. Então, 25 mais 40 dá 65 dividido por 2. Está errado isso. Você não pode fazer isso, porque isso vai depender exatamente de quanto de substância eu tenho. Por exemplo, eu tenho mais água quente, eu tenho 200 ml de água quente contra 100 ml de água fria. Então, com certeza, como eu estou colocando mais água quente do que fria, a temperatura de equilíbrio vai ser mais próxima de 40.
tá certo? Então, como é que eu faço isso? Eu uso esse truque que você vai ver nos exercícios aí, que é a tabelinha. Eu coloco ali as variáveis, né, relacionadas a quantidade de calor, que é massa, calor específico, temperatura final inicial, boto as duas substâncias, quente e frio, e vou substituindo aí na tabelinha. Então, por exemplo, a massa de água quente vai ser 200 ml, tá? Mas aqui o volume a gente pode comparar com a massa, então eu posso botar 200 direto e trabalhar com ml, não tem problema não. Vai cortar depois. Água fria são 100 ml, tá? O calor específico da água até sei que é 100, mas vamos fingir que a gente não sabe. Mas como é a mesma substância, então posso chamar de C e C, tá? Tecnicamente é assim que a gente resolve, porque ele não deu o calor específico da água, mas a gente vai conseguir cortar fora, tá? Então a gente não pode dizer que é 1. Bom, a temperatura inicial da água quente é 40 e a temperatura inicial da água fria é 25. E claro, quando eles atingirem o equilíbrio térmico, no final do processo, eles vão ter a mesma temperatura. Tudo bem? Agora a gente vai usar aquele raciocínio que a gente viu no slide anterior. Tá trocando calor? Tá, são duas substâncias com temperaturas diferentes. Então, quando você misturou elas, eles vão trocar energia e a gente pode escrever aquela frase: Q do fulano mais Q do ciclano igual a 0. Então, Q da água quente mais Q da água fria igual a 0. Agora, olha como é que a tabelinha é importante. Não preciso nem mais olhar para o meu problema. Agora é só substituir a fórmula da calorimetria que você conhece, o que macete, ó. MC delta T para água quente, MC delta T para água fria. Agora, basta a gente olhar na tabelinha e ir substituindo os valores, ó. Então, a massa da água quente, aqui, ó. Massa da água quente, 200. Calor específico, C. Aí, sempre cuidado com delta, né? Delta é sempre o último menos o primeiro. Então, o último menos o primeiro. T menos 40. Massa da água fria, 100. Calor específico, C, e temperatura final, menos a temperatura inicial, menos T menos 25, tá? Agora, olha que bonito, ó, C corta com C, aí sempre olha para esses numerozinhos na frente do parênteses, vê se dá para simplificar, tá? 200 e 100 dá para simplificar, sobrou 2, sobrou 1, que aí é a sua distributiva que você vai fazer agora, né? Você vai fazer 2 vezes T, 2 vezes 40, 1 vezes T e 1 vezes 25. Fica muito mais fácil fazer a conta do que você vai trabalhar com 200 e 100, né? Então, fica aqui 2 vezes T dá 2T, 2 vezes menos 40 dá menos 80, 1 vezes T dá T e 1 vezes menos 25 dá menos 25. Fazendo essa continha e resolvendo para T, 2T mais T dá 3T, 80 com 25 dá 105, passa 105 para o outro lado, divide por 3, então a temperatura final vai dar 35 graus Celsius. E como a gente fez a previsão, primeiro, nessa temperatura final, com certeza tem que dar um valor entre 40 e 25, certo? Não posso misturar água 40 e água 25 e obter água 99. Não faz sentido nenhum. Então, já dá para prever a resposta em probleminhas de troca de calor, tá? Outra coisa importante é, como a gente previu, não é pegar isso aqui e tirar a média, porque a gente viu que a gente tem muito mais água quente que água fria. Então, a temperatura final daria um número mais próximo de 40, né? Do que seria aí, sei lá, de repente 26. Pode ser 26, que estaria mais próximo da água fria. Eu tenho mais água quente do que água fria. Então, 35 está mais próximo de 40 do que de 25. Então, faz sentido também. Tá bom? Então, viu que maneiro? Usa esse macete da tabelinha para não errar. E probleminhas de troca de calor é isso. Q do fulano mais Q do ciclano igual a 0. Às vezes as pessoas se apavoram com esse tipo de problema porque você tem muitas variáveis, né? Por isso que a tabelinha é importante dentro desse processo. Então vamos fazer exercício agora? Um grande beijo, até a próxima. Goodbye.